Olá, hoje nós vamos fazer breves comentários, sintéticos comentários, a respeito da prova de Direito Administrativo do TRT de Minas Gerais, prova para técnico. Falaremos depois das provas de analista. Essa prova de técnico, ela foi uma prova tranquila, isso no tema Direito Administrativo. Mas houve aí um tema que nós encontramos nessa prova e que normalmente a gente não encontra nas provas da Fundação Carlos Chagas. Ao menos não encontrávamos, que é espécies de atos administrativos. Mas vamos lá, vamos olhar a nossa prova aí e vamos tecer comentários a respeito de cada uma dessas questões. Veja lá. A primeira questão de direito administrativo falava a respeito da Lei 8.112, a questão de número 31 e de número 32. A primeira delas, Flávio, após passar em concurso público no âmbito federal, foi nomeado e tomou posse no respectivo cargo. Entretanto, Flávio não satisfez as condições do estágio probatório. Assim, nos termos da Lei 8.112, Flávio será, evidentemente, que a alternativa correta é a alternativa B, será ele exonerado de ofício. E essa resposta tem como base dois dispositivos da Lei 8.112. O artigo 34 da Lei 8.112, artigo 34, parágrafo único, inciso 1º, e também o artigo 20, parágrafo 2º da mesma lei. Então, aquele que não satisfaz as exigências do estágio probatório será exonerado de ofício. Então, o gabarito aí da primeira questão é a alternativa B de bola. A próxima questão também trata da Lei 8.112. Márcia, servidora do TRT, foi chamada pelo setor competente do referido tribunal para atualizar os seus dados cadastrais, recusando-se assim a fazer. Nos termos da Lei 8.112, a ação disciplinar para a penalidade a que está sujeita a Márcia prescreverá em. Para respondermos essa questão, é necessário que saibamos qual é, de fato, a infração disciplinar praticada por Márcia e qual a penalidade respectiva. Observando a Lei 8.112, Márcia praticou o ato proibido previsto no artigo 117, inciso 19º da Lei 8.112. E, de acordo com o artigo 129, a pena a ser aplicada é a pena de advertência, que prescreve, observando lá a Lei 8.112, no prazo de 180 dias. Portanto, o gabarito, alternativa A. Vejamos a nossa próxima questão. Justina, técnica do TRT, saiu antecipadamente de serviço em 2 dias, no mês de maio de 2015. Ambas as saídas antecipadas ocorreram para levar suas filhas, Amanda e Larissa, ao médico, em consultas de rotina. Seu horário de saída é às 17 horas, porém, em ambas as oportunidades, saiu às 16 do serviço. Justina não perderá a parcela de remuneração diária proporcional às saídas antecipadas, se houver compensação de horário, a ser estabelecida pela chefia imediata. Nos termos da Lei 8.112, deverá compensar as 2 horas até. Aqui, precisamos observar a literalidade da Lei 8.112 para sabermos qual é o prazo que ela tem para compensar essas horas. De acordo com o artigo 44, inciso 2º da Lei 8.112, Justina, para não perder proporcionalmente a sua remuneração, deverá compensar até o mês subsequente à saída antecipada. E o mês subsequente é o mês de junho de 2015. Portanto, o gabarito da nossa questão aí, sem dúvida, é a alternativa C. Isso levando em conta o que dispõe o artigo 44, inciso 2º da Lei 8.112. Agora vamos lá, vamos ver a nossa próxima questão que trata do ato administrativo. Olha a redação aí do lado. Marlon, chefe de determinada repartição pública, ao aplicar penalidade ao Milton, equivocou-se e aplicou a pena de advertência ao invés de aplicar a pena de suspensão. No caso narrado, há defeito que recai sobre o quê? Evidentemente que o defeito recai sobre o objeto do ato administrativo. O objeto nada mais é que o resultado prático, o resultado imediato do ato. Portanto, a alternativa correta aqui no nosso caso é a alternativa
B de bola. Uma questão simples, na verdade, basta conhecermos para resolvê-la, conhecermos os requisitos ou elementos do ato administrativo: competência, objeto, motivo, finalidade e forma. Evidentemente que, neste caso, o defeito recai sobre o objeto do ato administrativo, sobre o seu resultado prático. Aplicou a advertência, quando, na verdade, a penalidade a ser aplicada seria a suspensão. Então, o gabarito da questão aí é a alternativa B, conforme nós havíamos ressaltado. Vamos à nossa próxima questão. Essa nossa próxima questão trata de um tema importante, que é a diferença entre descentralização e desconcentração. Vejamos lá. O Estado de Minas Gerais, assim como os demais Estados-membros e também os municípios, detém competência legislativa própria, que não decorre da União Federal, nem a ela se subordina, mas encontra seu fundamento na própria Constituição Federal. Trata-se da denominada, observe, estamos falando aqui de uma descentralização, sim. Entretanto, essas entidades que são chamadas de entidades políticas, União, Estados, municípios, Distrito Federal, possuem capacidade para legislar. Surge aqui o que chamamos de descentralização política. Não é descentralização administrativa. Esta descentralização política ocorre quando cria-se determinada entidade e transfere-se a esta entidade a capacidade legislativa, a capacidade de legislar, que é chamada de capacidade política ou função política. Então, no caso, estamos diante, sim, de uma descentralização política, todavia, e não administrativa. A descentralização administrativa ocorre quando são criadas entidades, transferindo-lhes, entretanto, tão só a capacidade administrativa. É o que ocorre, por exemplo, quando temos as autarquias, a sociedade de economia mista, empresa pública, as fundações. Essas são descentralizações administrativas chamadas por serviço, funcional ou técnica. Não se transfere a essas entidades a capacidade para legislar. Por isso, estamos falando de descentralização administrativa. Na nossa questão, não. Os estados e municípios, que são entidades, possuem capacidade para legislar. Daí, podemos afirmar que há, no caso, descentralização sim, todavia política. A alternativa correta, então, é a alternativa D de dado. Uma questão tranquila também, apesar de explorar tema doutrinário, não é uma questão complicada. Eu tenho certeza que você aí se deu bem nessa questão, especialmente se você assistiu às nossas aulas aqui no Pop Concursos, onde nós exploramos e destacamos a diferença entre descentralização política e descentralização administrativa. Mas vamos lá, vamos à nossa próxima questão. Essa nossa próxima questão trata a respeito das espécies de atos administrativos. Vejamos. José, servidor público federal e chefe de determinado setor, emitiu ofício a seus subordinados, em caráter oficial, contendo matéria administrativa pertinente à organização dos trabalhos. O ato administrativo em questão classifica-se como um ato ordinatório. Segundo a doutrina, especialmente o que nos ensina o professor Eli Lopes Meireles, os atos ordinatórios são aqueles que visam a disciplinar o funcionamento da administração e a conduta funcional de seus agentes. São provimentos, determinações ou esclarecimentos que se endereçam aos servidores públicos a fim de orientá-los no desempenho de suas atribuições. Portanto, levando em conta esses ensinamentos do professor Eli Lopes Meireles, evidentemente que estamos diante aqui de atos ordinatórios. O gabarito, então, é a alternativa A. Vamos à nossa próxima questão. Então vamos lá. O Supremo Tribunal Federal, em importante julgamento ocorrido em 2001, entendeu não caber ao Banco X negar ao Ministério Público informações sobre nomes de beneficiários de empréstimos concedidos pela instituição, com recursos subsidiados pelo erário federal,
sob invocação do sigilo bancário, em se tratando de requisição de informações e documentos para instruir procedimento administrativo instaurado em defesa do patrimônio público. Trata-se da observância do princípio da. No caso, dentre as alternativas aí trazidas, evidentemente que a única cabível é a alternativa C, que fala do princípio da publicidade. Tenho certa cautela a respeito disso, porque estamos falando de requisições realizadas pelo Ministério Público. Quando a gente fala do princípio da publicidade, a gente afirma que os atos praticados pela administração pública terão a publicidade como regra e o sigilo como exceção. Agora, quando se fala de publicidade, estamos falando de divulgação ampla dessas informações, ressalvadas hipóteses de sigilo. Essa publicidade que nós estamos encontrando aqui não é uma publicidade com divulgação ampla. Ela está direcionada ao atendimento de uma requisição feita pelo Ministério Público. Mas vale registrar que, dentre as alternativas destacadas, o único princípio cabível neste caso é o princípio da publicidade, apesar de, neste caso, não se estar dando a publicidade ampla ao ato, e sim atendendo a uma requisição do Ministério Público para instruir um processo administrativo. É importante registrar que, dentre as alternativas mencionadas na nossa questão, a única cabível, de fato, é a alternativa C, que fala da publicidade. Vamos à próxima. A questão de número 38 fala do prazo de defesa de servidores no processo administrativo disciplinar. É regrado também pela Lei 8.112. Mas vamos à redação da questão. Considere a seguinte situação hipotética. O Tribunal Regional do Trabalho instaurou o processo disciplinar contra 2 servidores, Murilo e Rafael, para apurar a responsabilidade por prática de condutas graves, passivo de penalidade de demissão. Após iniciada a fase de inquérito e tipificada a infração disciplinar, com a indiciação dos servidores, ambos foram citados para apresentar defesa escrita. O prazo para apresentação da defesa será, a rigor, de acordo com o artigo 161, parágrafo 1º da Lei 8.112, esse prazo seria de 10 dias. Mas, como eu tenho mais de um réu, mais de um indiciado, esse prazo passa a ser de 20 dias, portanto, em dobro, tá certo? E esse prazo será comum, tudo de acordo com o que prevê o artigo 161, parágrafo 2º. Havendo 2 ou mais indiciados, o prazo será comum e de 20 dias. Portanto, na nossa questão, o gabarito é, de fato, a alternativa D de dado, que fala que esse prazo será comum e de 20 dias. Tudo levando em conta o artigo 161, parágrafo 2º da Lei 8.112. Agora vamos à próxima questão. O Ministério Público ingressou com ação contra diversas empresas, dentre elas uma empresa pública municipal, prestadora de atividade econômica, pleiteando a reparação por suposto dano gerado ao patrimônio público. No que concerne ao prazo para a defesa da empresa pública, bem como sob o tema a respeito da penhora de seus bens, vigora o prazo de 2 pontos. Neste caso, nós não estamos falando de autarquias, não estamos falando de fundações, estamos falando de uma empresa pública, que não é considerada fazenda pública. Então, podemos dizer que o prazo aqui não será em quádruplo, porque se fosse administração pública direta, autarquias e fundações, o prazo para contestar seria contado em quádruplo, seria um prazo diferenciado, já que estas têm privilégios processuais. Ademais, os seus bens, a rigor, por serem bens públicos, seriam impenhoráveis, diferentemente do que ocorre com a empresa pública, que é uma pessoa jurídica de direito privado, e os seus bens não são bens públicos. E isso observando o que nós temos no Código Civil. Então, podemos afirmar aqui que, neste caso, o prazo será simples e os bens são penhoráveis. Então, o gabarito da nossa questão é a alternativa E. Uma questão que não é simples,
pois, para respondermos ela, precisamos nos remeter ao Código Civil e precisamos tratar de bens da administração. E esse tema, apesar de ser um tema aí que aborda vários aspectos, ele está no edital sim, quando lá se menciona administração pública indireta, dirigindo-se a autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista. Portanto, ao tratar dessas entidades, nós precisamos abordar vários temas: a natureza dos bens, a natureza jurídica dessas entidades, a possibilidade ou não de penhora de seus bens e outros aspectos. Então, se você assistiu às nossas aulas de Direito Administrativo aqui no POP Concursos, tenho certeza que você teve condição de resolver essa questão, porque lá nós falamos sim a respeito dos bens das autarquias, a respeito dos bens das entidades integrantes da administração pública, inclusive das empresas públicas, da sua penhorabilidade ou não, dos prazos e privilégios processuais que são direcionados às autarquias, mas não às outras entidades, como empresa pública e sociedade de economia mista. Então, se você estudou e assistiu às nossas aulas de Direito Administrativo aqui no POP Concursos, você teve plenas condições de resolver essa nossa questão. Vamos à próxima, então. O estabelecimento de tarifas reduzidas para os usuários de serviço público que possuem menor poder aquisitivo. Neste caso, há essa possibilidade sim, e essa possibilidade busca realizar o princípio da igualdade. A alternativa correta que nós encontramos aqui é a alternativa E. É legítimo, sim, e corresponde à aplicação do princípio da razoabilidade e da igualdade dos usuários. A alternativa E, portanto, é o gabarito da nossa questão. Nessa prova, o que mais nos chamou a atenção foi o fato de se explorar o tema espécies de atos administrativos. E esse tema também foi abordado recentemente em uma outra prova da Fundação Carlos Chagas. Portanto, é um tema que você deve sim dispensar atenção, espécies de atos administrativos. No mais, essa prova ela foi uma prova tranquila, ela não foi uma prova muito difícil, apesar de uma certa dificuldade, mas quem estudou, quem se preparou, teve plenas condições de resolvê-la. Aqui no POP Concurso nós tratamos da maioria dos temas que foram aí abordados na nossa prova de Direito Administrativo. Falamos da Lei 8.112, falamos de descentralização política, falamos de entidade da administração pública indireta. Então, a maioria dos temas que foram tratados aqui na sua prova, nós tratamos em nossas aulas de maneira detida, de maneira cautelosa e com um nível de profundidade exigido na nossa prova. Tá bom? Até mais, logo a gente volta.